Vocês já assistiram a trilogia Antes do Amanhecer? Se não assistiram, eu recomendo. Antes do Amanhecer conta a história de Jess e Celine, um casal que se esbarra casualmente no trem, e aí eles acabam passando uma noite inteira caminhando pela cidade, não lembro a cidade, é uma cidade lá da Europa. Eles passam a noite inteira caminhando e conversando, e rindo. Eles têm muitas coisas em comum, principalmente o senso de humor. E diferente das grandes comédias românticas hollywoodianas ou dos grandes romances, essa é uma história calma, tranquila. Nada de grandes arroubos, nada de grandes beijos apaixonados, nada de noites intensas de amor, nada de reviravoltas insanas. Nada, nada, nada. É tranquilo. É tranquilo. Os 3 filmes praticamente é uma boa caminhada com muitas conversas e muita troca, muitas risadas. É um filme que fala muito, são filmes que falam muito de presença, troca, entrega, escuta. É, algo que anda em falta, né? Vamos combinar. E são filmes até parados, né? A construção dele é lenta, é devagar, é parada, é ali calminha, tranquilinha. Eles realmente caminham, conversam e se divertem juntos. E eu fiquei pensando quanto a gente perde disso, né? Porque a gente acredita que o amor, a felicidade, a própria vida, elas são efeitos, shows pirotécnicos. Tudo precisa ser muito grande, tudo precisa ser muito mega, tudo precisa ser muito, muito, muito. Quando na verdade não. Às vezes uma caminhada com a parceria certa tem muito mais valor do que uma grande viagem, sabe, algo muito, enfim. A gente perde essa referência, a gente acha que tem que ser tudo, tudo muito, muito grande. E não. Hoje me passou um vídeo do TikTok, assim, pela frente, e eu parei para assistir. Um publicitário que gravou os pais dele, que são casados há 40 anos. E eu achei a coisa mais linda. Eu assisti aquele vídeo acho que umas 3 vezes e eu dei tanta risada com aquele casal, porque eles são muito zoeiros e eles falam muita besteira um pro outro. É um casal, por um acaso, ainda mineiro ainda, né? Então tem, além de tudo, ainda tem o plus do sotaquezinho gostoso de Minas. E eles falam muita besteira e eles dão muita risada um do outro, eles riem deles mesmos e dão risadas um do outro. É muito lindo, né? E assim, 40 anos de vida não deve ter sido fácil. Eles devem ter passado por todas as crises do mundo. Então, é, não é que foi tranquilo, foi gostoso, mas eles conseguiram, que dá pra perceber que assim, eles conseguiram levar com leveza, né? Com bom humor, com deve ter tido muita DR lá, muita conversa sobre muita coisa, mas enfim, foi muito bom, muito gostoso. E o que eu fiquei pensando é, amores não são feitos de fogo intenso o tempo inteiro. Eles são muito mais de conversas intermináveis e piadas que nunca perdem a graça mesmo depois de 10 anos, ou 20, 30, 40 anos. Por que eu tô falando disso? Tem chegado para mim muitas mulheres que estão assim, sem referência, em dúvida se as suas relações são boas ou não. Perdidas, eu diria. Isso me causa um mal-estar muito grande. Por quê? Porque eu já ocupei esse lugar, esse espaço. E é muito difícil a gente estar nele. Porque quando a gente está dentro de uma relação e a gente se entrega de corpo e alma, e a gente vive aquela relação com intensidade, a gente está ali, de corpo presente, a gente perde um pouco da referência, né? A gente não consegue olhar muito ali para além do horizonte. Então as coisas ficam um pouco difíceis. E o que acontece? Teoricamente, não é difícil a gente entender se está numa relação saudável ou não. Mas na prática é outra história. Por quê? Porque na prática entra um fator assim que ferra todo o rolê, né? Mas ele vai mudar. Então, por pior que o cara esteja ali naquele momento, a gente sempre acredita que ele vai mudar. A gente sempre acredita que vai cair um raio na cabeça dele e, poxa, ele vai mudar. E a gente vive em função da mudança que nunca chega. E aí o que acontece? Aquele peito que deveria ser onde você encontra sua paz te causa tormento. Aquele olhar onde você busca o apoio que você precisa para sua vida, para os seus sonhos, para os seus projetos, o que você encontra ali é um vazio. Quando você precisa que a pessoa te proteja, né, de qualquer situação que seja, que te agrida, que te machuque, a pessoa não faz. Ela simplesmente não tá ali, ela não tá de corpo presente. Ou seja, ela não tá do teu lado. Ela não tá do teu lado. E muitas vezes,
ela já esteve um dia. Ela já esteve um dia. Isso já me aconteceu. Por exemplo, primeiros anos de relação, parceiraço foda. Como eu nunca tinha vivido antes uma parceria assim. Só que se perdeu. E eu vivi em função do... vai voltar. A gente vai se reencontrar. Vai acontecer de novo. E não vai. E não ia acontecer. Não teve como acontecer, sabe? E tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente precisa estar de olhos abertos, sabendo enxergar o momento certo de sair daquela relação, para que o prejuízo não seja tão grande. Vai ter prejuízo, mas a gente precisa minimizar o prejuízo. Não vai ter jeito. Toda relação e relação longa sempre tem muita coisa envolvida, sempre tem um prejuízo quando termina. Mas a gente precisa dar um jeito de pelo menos minimizar esse prejuízo. Então que a gente entenda que o amor, ele é muito mais uma caminhada leve e tranquila com uma pessoa que segura a tua mão e olha no teu olho e fala, eu tô junto de ti pro que der e vier, do que um show pirotécnico. E que se um dia essa caminhada, por algum motivo, já não estiver acontecendo mais da forma como deve ser, que a gente consiga sair. Amor é parceria, é cumplicidade, é olho no olho. É um cuidando do outro, um protegendo o outro. Se as coisas não estiverem acontecendo dessa forma, tem alguma coisa errada aí. Tem algo de muito errado aí. Então, assim, para a mulher que tá perdida, que tá confusa, que não sabe se o que tá vivendo é uma relação legal ou não, se é sadia ou não, presta atenção aos sinais. Você consegue encostar tua cabeça no peito do teu parceiro e ficar em paz? Ou é turbulento? Quando você olha no olho dele, você encontra o apoio que você precisa? Ou é crítica, julgamento? É isso. Quando alguém te agride, quando alguém te fere, ele sai em sua defesa? Ou ele simplesmente fala, não, a errada é você. Porque você fica vendo coisa, você leva tudo muito a ferro e fogo. A errada é sempre você, nunca o outro. Não é tão difícil reconhecer os sinais. O problema é que muitas vezes a gente está tão perdido e tão imersa naquela situação que a gente perde a referência. É isso. Assistam a trilogia. Vai dar uma boa referência do que é amor, de verdade. Amor que vale a pena ser vivido. Beijos.